Ah, palitinhos Grissini, meus amores. Olha, essa receita é bem característica daquelas entradinhas das pizzarias e é essa receita que eu vou ensinar para vocês hoje mesmo aqui neste vídeo. Então acompanhe até o final para vocês verem como que vocês podem comer esses palitinhos Grissini sem gastar muito e vocês também vão ver o rendimento que dá essa receita. Vocês vão ficar fora dessa? Então aproveitem e já inscrevam-se aqui no canal, no Mania de Cozinhar, e não esqueçam de deixar like nesse vídeo. E eu quero ver ao final todo mundo fazendo essa delícia aí na casa de vocês. Vamos precisar de farinha de trigo, manteiga em temperatura ambiente, queijo parmesão ralado, água e ela precisa estar morna, fermento biológico seco, orégano a gosto e uma pitadinha de sal. Então, em uma tigela bem grande, vamos começar acrescentando o fermento biológico com água morna. E uma dica é vocês colocarem o dedo antes nessa água e ficar com o dedo por 10 segundos. Se vocês aguentarem, é porque a água está boa para utilizar e assim não inibe a ação do fermento. Em seguida, coloquem a manteiga em temperatura ambiente. Parece que essa mistura vai dar errado, mas não vai dar não, pessoal. Eu sei que parece que tá talhado, mas conforme a gente vai botando a farinha de trigo agora, vocês vão ver que ao misturar, essa massa vai ficar totalmente uniforme. Olha, não coloquem a farinha de trigo toda não, tá? Dividam mais ou menos em 3 partes e reservem uma dessas partes pra gente colocar daqui a pouquinho aqui na mistura. E aí, enquanto isso, vão misturando até que essa massa fique mais uniforme, mais consistente e que a farinha, né, tenha agregado ali bem com os líquidos. Em seguida, polvilhem um pouco de farinha de trigo na bancada e despejem a massa. E agora a gente só precisa fazer aquele processo de sova da massa, pessoal. E lembra que eu falei para deixar um pouquinho da farinha de trigo reservado? É por isso mesmo, olha. E aí, conforme a gente vai sovando a massa, se ela continuar muito pegajosa, a gente vai adicionando esse restinho da farinha de trigo aos poucos e sempre sovando, até que ela pare de grudar nas mãos. Esse aqui é o resultado da massa, tá? A massa ela fica bem fofinha e ela não gruda mais na mão. Se conforme na hora da sova ela estiver agarrando muito, às vezes na metade do processo é bom vocês pararem um pouco, lavarem as mãos e voltarem a sovar. E ao final a massa fica assim, ó, super fofa. E aí na mesma tigela que vocês estavam utilizando anteriormente, vocês coloquem a massa e aí vocês cubram com um pano ou um plástico filme e levem para o cantinho mais quentinho da casa de vocês. Depois de cerca de 40 a 50 minutos, a massa vai ter crescido e vai ficar bonita dessa forma aqui. Despejem a massa novamente na bancada. Agora é só vocês irem abrindo com um rolo até formar mais ou menos um retângulo, pessoal. O meu não ficou muito certinho não, mas não tem problema. Depois, com uma faca, é só irem fazendo marcações assim na massa. Pessoal, de uma marca para a outra, tem mais ou menos a grossura assim de um dedo. E aí vocês façam isso por toda a massa de vocês. Agora, com o auxílio de um pincel e um pouco de água, é só vocês passarem por toda a extensão da massa. Pessoal, não precisa encharcar a massa de água não, tá? É só para ela ficar um pouquinho úmida, porque a gente vai colocar o queijo ralado aqui por cima. E essa água vai justamente ajudar o queijo a ficar aqui bem presinho à massa. E aí, delicadamente, é só vocês irem passando rapidamente por toda a extensão. E depois vocês polvilhem bastante, pessoal. Mas vocês caprichem no queijo ralado por essa massa, porque vai deixar esse grissini mais saboroso e delicioso. E claro que aqui a gente tem que dar um toque também colocando orégano por cima, mas lembrando que se você não gostar, é totalmente opcional. Depois é só vocês dividirem a massa assim, ó, ao meio, para os palitos não ficarem tão compridos. Depois, com o auxílio de uma faca ou uma espátula, o que vocês tiverem, é só vocês irem pegando assim com cuidado, porque ela é uma massa ali um pouquinho molinha, e aí depois é só vocês colocarem essas tirinhas numa forma.
Olha, a forma eu só polvilhei um pouco de farinha, não tem necessidade de vocês colocarem gordura nenhuma. Polvilhou farinha de trigo, já tá ótimo para vocês irem arrumando os palitinhos de grissini por ela. Outra forma também é vocês irem pegando assim com a mão mesmo e como se fosse enrolando um pouquinho para poder ir soltando uma tirinha da outra. E aí com auxílio só da faquinha para dar uma sustentação, ó, dessa forma aqui, vocês coloquem então na forma de vocês. E ao final a gente fica com essa cara maravilhosa desses palitinhos de grissini e claro que a gente ainda tem que levar eles ao forno. Enquanto eu estava ali fazendo o processo, já deixei o meu forno pré-aquecendo a 180 graus. Eles vão ficar ali numa média de uns 15 a 20 minutinhos, tá? Depende realmente aí de forno para forno, mas ao final vocês vão ver como que eles têm que ficar com um dourado bem bonito. Depois passado então o tempo no forno, é só deixar esses palitinhos esfriarem e para vocês se deliciarem. E, meus amores, vejam se não é uma receita super fácil para vocês estarem fazendo. Bem característico mesmo de quando a gente vai num restaurante, numa pizzaria que tem lá aquela entradinha de grissini, é exatamente essa receita que eu passei para vocês. Viram como que é super fácil de vocês estarem preparando em casa e como rende bastante, gente. E além do mais também que é melhor ainda vocês fazerem em casa, porque dá aquela economia e vocês podem comer grissini à vontade. E reparem como que fica bem dourada a massa e como que é a consistência também por dentro. Olha, é para ficar uma massa realmente bem levinha e por fora com um toquezinho bem leve, assim, aquele crocante também bem delicioso, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de já deixar like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhem também essa delícia com todo mundo e façam aí na casa de vocês. Vão assistir a outros vídeos aqui do Mania de Cozinhar. Um beijo e até a próxima!